Você já percebeu como algumas pessoas parecem perfeitas à primeira vista, mas em poucos segundos, algo no comportamento delas simplesmente não encaixa? Uma fala que não combina com o olhar, uma gentileza que soa ensaiada, um silêncio que pesa mais do que deveria, e de repente surge aquela dúvida difícil de ignorar. Será que isso é genuíno ou apenas uma máscara bem construída? Neste vídeo, você vai entender os sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais reveladores que expõem pessoas falsas em questão de segundos, mesmo quando elas tentam esconder isso com inteligência social ou palavras bem escolhidas. E o mais importante, você vai aprender a identificar esses padrões sem cair em julgamentos precipitados, mas com uma leitura mais clara do comportamento humano. Porque, na prática, ninguém se revela de uma vez. O que entrega tudo são pequenos detalhes que passam despercebidos pela maioria. Ao longo do vídeo, você vai perceber como a inconsistência entre fala, atitude e reação emocional funciona como um atalho psicológico que denuncia intenções ocultas, principalmente em relações, amizades e ambientes sociais onde a confiança é colocada à prova o tempo todo. E se você já passou pela sensação de se enganar com alguém ou de não saber em quem confiar, fique até o final, porque a partir daqui você vai começar a enxergar comportamentos que antes pareciam normais, mas nunca foram. Antes de continuar, faz algo rápido comigo. Comenta uma única palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho ou qualquer outra que vier na hora. Sem pensar demais. Só escreve. Enquanto isso, o vídeo já segue e isso muda a forma como você percebe tudo daqui pra frente. E se em algum momento você se identificar com o que for dito aqui, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda a continuar essa conversa até o final. Tem um tipo de comportamento que quase todo mundo já viu, mas quase ninguém para analisar de verdade. É aquele momento em que você conhece alguém e tudo parece certo demais. A conversa flui fácil, o clima é leve, a pessoa parece educada, interessante, até cuidadosa com as palavras. Só que existe um detalhe estranho no ar, quase imperceptível, como se algo estivesse levemente fora de sincronia. Não é o que a pessoa diz, é o jeito que ela sustenta isso. Porque repara, quando alguém está realmente confortável sendo quem é, existe uma certa naturalidade até nos erros. A fala não parece ensaiada, o olhar não muda toda hora para checar reação e a energia não depende tanto da aprovação do outro. Mas em alguns casos, o comportamento parece funcionar como uma espécie de performance social. Tudo é muito bem colocado, muito alinhado, quase impecável, mas ao mesmo tempo, um pouco rígido. E isso começa a ficar mais evidente nos detalhes pequenos do dia a dia. Por exemplo, a forma como a pessoa reage quando o assunto não gira mais em torno dela. Ou quando você muda levemente o tom da conversa. Ou ainda quando existe um silêncio mais longo do que o esperado. Em pessoas mais autênticas, o silêncio não pesa. Mas em certos comportamentos, o silêncio parece incomodar, como se ele quebrasse algo que estava sendo sustentado. É nesse ponto que entra uma leitura mais profunda do comportamento humano, a diferença entre presença real e presença construída. Presença real não precisa de esforço constante. Ela se mantém mesmo quando a tensão oscila. Já a presença construída depende de microajustes o tempo todo. Um sorriso aqui, uma frase mais doce ali, um jeito específico de responder para não perder o controle da imagem. E o mais interessante é que isso não aparece como algo ruim logo de cara. Pelo contrário, muitas vezes vem envolto em charme, educação e até uma sensação de conexão rápida. Mas por trás disso, existe uma inconsistência sutil. A pessoa parece mudar levemente dependendo de quem está observando ou do tipo de reação que recebe. Como se existissem pequenas versões dela mesma ativadas conforme o ambiente. E quando isso acontece, o comportamento começa a contar uma história silenciosa, não sobre quem a pessoa diz ser, mas sobre o quanto ela precisa gerenciar a própria imagem o tempo todo para se manter estável na interação. E é justamente nessa instabilidade discreta que começam a surgir os primeiros sinais mais difíceis de ignorar. Tem um tipo de conexão que parece forte logo de cara, quase intensa demais para ser real. Sabe quando você conhece alguém e em pouco tempo já sente como se existisse uma proximidade automática? A conversa flui, a pessoa parece entender você rápido, já usa palavras que geram conforto, já faz perguntas profundas cedo demais e isso dá uma sensação estranha de encaixe perfeito. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse tipo de interação. Conexões reais geralmente têm um ritmo mais natural. Elas vão se construindo em camadas, sem pressa, com pequenos testes emocionais ao longo do tempo. Já esse outro tipo de comportamento parece acelerar etapas.
É como se a pessoa estivesse tentando criar um vínculo antes mesmo de existir base emocional suficiente para isso. E isso não aparece de forma óbvia. Geralmente vem disfarçado de interesse genuíno, atenção constante, elogios bem colocados ou até uma sensação de que finalmente alguém te entende. Só que, se você observar com calma, existe um padrão curioso. A intensidade não se sustenta no longo prazo, ela oscila. Num dia é proximidade, no outro é distanciamento leve. Num momento é atenção total, no outro é uma resposta fria ou superficial. E essa variação não é aleatória, ela cria um efeito psicológico muito específico, porque o cérebro humano tende a se apegar mais ao que é imprevisível. E é aqui que o comportamento fica interessante de entender. Quando alguém entrega conexão rápida demais, sem tempo de construção emocional, muitas vezes isso não está vindo de profundidade, mas de estratégia social inconsciente. A pessoa aprende, ao longo da vida, que gerar proximidade cedo facilita a aceitação, evita rejeição ou acelera algum tipo de resposta emocional do outro. Só que isso tem um efeito colateral. A relação começa a girar mais em torno da sensação que ela provoca do que da consistência do que ela realmente é. E você percebe isso em pequenos detalhes. A forma como a conversa muda quando você não responde na mesma intensidade, a leve necessidade de reafirmar a atenção ou até o desconforto quando o vínculo não evolui no ritmo esperado. É como se existisse uma pressa invisível no ar. E quanto mais você observa, mais entende que nem toda conexão rápida é sinal de afinidade verdadeira. Às vezes é só um comportamento muito bem ajustado para gerar proximidade sem necessariamente sustentá-la. E quando esse padrão começa a se repetir, surge uma pergunta silenciosa que muda totalmente a forma como você enxerga relações. Tem um momento nas relações em que tudo parece estar indo bem, até que algo simples acontece e desmonta a cena inteira. Não é uma discussão grande, não é uma traição explícita, não é nada óbvio. É algo pequeno, um não dito de forma tranquila, uma opinião diferente, um limite colocado sem agressividade. E, de repente, o clima muda. E o mais estranho é que nem sempre a pessoa percebe que mudou. Mas você percebe, porque a reação não combina com o tamanho do estímulo. Tem gente que, quando está confortável emocionalmente, consegue lidar com contrastes sem perder estabilidade. A conversa continua, mesmo com divergência. Existe espaço para diferença sem virar conflito. Só que em outros casos, qualquer pequena fricção parece ativar algo diferente no comportamento. A expressão fecha um pouco. O tom muda. A resposta vem mais curta. Às vezes, até um silêncio estranho aparece, como se a conversa tivesse perdido energia. E isso não é sobre briga. É sobre como a pessoa sustenta a própria imagem quando não está sendo validada do jeito que esperava. Porque, na prática, algumas pessoas não lidam bem com a quebra de expectativa emocional. Elas criam uma espécie de linha interna do que deveria acontecer numa interação. Concordância, aprovação, leveza contínua. Quando algo sai desse roteiro, o comportamento oscila. E isso aparece muito no dia a dia. Tipo quando você simplesmente não reage da forma esperada a uma história. Ou quando você questiona algo de leve. Ou até quando você não demonstra entusiasmo na mesma intensidade. O interessante é que a reação não é proporcional ao evento. Ela é proporcional ao impacto emocional que aquilo gera na necessidade de controle da situação. E aqui entra um ponto mais profundo de entender comportamento humano. Tem pessoas que não estão exatamente reagindo ao que você fez, estão reagindo ao que isso representa para elas. Um não pode ser interpretado como rejeição. Uma divergência pode ser vista como perda de conexão. Um silêncio pode virar desconforto interno imediato. E aí o comportamento começa a revelar mais do que as palavras. Algumas pessoas tentam ajustar rápido. Voltam a ser gentis, mudam o tom, suavizam tudo como se nada tivesse acontecido. Outras se afastam emocionalmente por um instante, como se precisassem reorganizar a própria postura dentro da conversa. E isso, quando começa a se repetir, mostra um padrão importante: a dificuldade de manter consistência emocional quando o ambiente não responde exatamente como esperado. O curioso é que esses pequenos momentos dizem muito mais do que longas conversas inteiras. Porque é ali, no micro desconforto, que a máscara social deixa de ser suficiente e o comportamento começa a escapar em detalhes que quase ninguém percebe na hora, mas que ficam claros depois, quando você lembra da sequência inteira. Tem um tipo de incoerência no comportamento humano que quase ninguém percebe na hora, mas que com o tempo fica impossível de ignorar. Não é algo gritante, não é um erro evidente, é mais sutil.
É aquela diferença entre o que a pessoa diz ser e o que ela faz quando ninguém está prestando atenção no discurso dela. No começo, isso passa despercebido, até porque todo mundo tenta se mostrar melhor do que é em algum nível. Só que existe um ponto onde isso deixa de ser só boa impressão e começa a virar um padrão. E esse padrão aparece nas coisas pequenas. A pessoa fala sobre consideração, mas some quando você mais precisa de respostas simples. Diz que valoriza a presença, mas só aparece quando é conveniente. Defende respeito, mas trata algumas situações com uma frieza que não combina com o discurso. E o mais curioso é que, na hora, isso não parece tão grave. O cérebro tende a justificar. Ah, deve ter sido um dia ruim. Talvez eu esteja exagerando. Não foi bem isso. Só que essas pequenas contradições não somem, elas vão acumulando. E, quando você menos espera, já formaram uma imagem bem clara, só que tardia. O comportamento humano tem uma característica interessante. Ele revela mais pelo padrão do que pela intenção isolada. Uma promessa não cumprida pode ser só um deslize. Duas podem ser coincidência. Mas quando isso começa a se repetir em contextos diferentes, em situações simples do dia a dia, o que aparece não é mais um erro, é um estilo de funcionamento. E isso fica ainda mais visível quando a situação exige consistência. Porque tem pessoas que conseguem sustentar um discurso bonito enquanto tudo está leve, mas quando aparece qualquer tipo de responsabilidade emocional, tudo começa a falhar de forma sutil. Não é uma quebra brusca, é um desgaste gradual. Como se a imagem que ela construiu fosse mais fácil de manter em palavras do que em atitudes contínuas. E isso aparece até em detalhes que parecem bobos. O tempo de resposta muda, o interesse oscila, o cuidado diminui quando não há benefício imediato na interação. Não por maldade explícita, mas por uma dificuldade de sustentar comportamento quando não existe reforço constante. E quando você começa a juntar esses pontos, percebe algo importante. Não é sobre um ato isolado, é sobre repetição sem consistência. Porque, no fim, o que realmente expõe alguém não é o que ela diz em momentos planejados, é o que ela repete sem perceber quando a rotina começa a testar quem ela realmente é. Existe um momento nas relações em que tudo parece estar indo normal, até que a pessoa simplesmente para de sustentar o próprio papel. E isso não acontece de forma dramática. Não é uma explosão, não é uma confissão, não é nada cinematográfico. É mais simples, e justamente por isso é tão fácil de ignorar no começo. A atenção diminui um pouco. O interesse fica mais seletivo. A presença já não é tão constante. E, de repente, você percebe que aquela energia inicial não se mantém quando a relação deixa de ser leve e começa a exigir alguma reciprocidade. É como se a pessoa só conseguisse se manter na conexão enquanto tudo flui sem esforço. Mas basta um mínimo de responsabilidade emocional aparecer. Um pedido simples de clareza, uma necessidade de alinhamento, um momento em que você também precisa ser ouvido e algo muda no comportamento. Não necessariamente em palavras, mas na forma. O tom fica mais curto. A resposta perde profundidade. A presença parece economizada, como se a interação estivesse sendo medida. E isso não acontece por acaso. Em muitos casos, esse tipo de comportamento revela dificuldade em sustentar vínculos quando eles deixam de ser vantajosos ou confortáveis. E aqui entra um ponto importante do comportamento humano. Consistência emocional não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Tem gente que é intensa no começo, entrega muito rápido, parece presente o tempo todo, mas não consegue manter isso quando a relação entra em fase real, aquela fase onde já não existe novidade constante, só construção. E é nesse estágio que o padrão aparece. A pessoa começa a aparecer mais quando convém, responde quando é fácil, interage quando está no humor certo. Não existe necessariamente uma ruptura explícita, mas uma espécie de presença condicional. E isso confunde muito quem está do outro lado. Porque no início havia sinal de conexão forte, interesse claro, até uma sensação de segurança. Só que, com o tempo, essa segurança começa a oscilar sem motivo evidente. E o cérebro tenta compensar isso criando explicações. Deve estar ocupado, talvez seja a fase, eu que estou imaginando demais. Mas quando você observa o comportamento como um todo, não os momentos isolados, começa a surgir um padrão silencioso. A relação funciona bem enquanto exige pouco. E isso, no fundo, diz mais sobre a estrutura emocional da pessoa do que sobre qualquer coisa que você fez ou deixou de fazer. Porque vínculos saudáveis não dependem de cenário perfeito para se manterem estáveis. Eles continuam existindo mesmo quando desconforto, rotina ou pequenas frustrações.
Já quando o comportamento oscila demais conforme a conveniência, o que aparece não é profundidade, é adaptação situacional. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a enxergar com mais clareza o que antes parecia apenas mudança de humor, mas na verdade era um padrão de presença que nunca foi totalmente consistente. No fim, quando você junta tudo isso, o padrão fica mais claro do que parece quando cada situação é vista isoladamente. Tem gente que começa uma relação com presença intensa, conexão rápida, palavras bem colocadas e uma sensação quase imediata de proximidade. Mas, com o tempo, o comportamento revela pequenas rachaduras. A atenção que varia, o interesse que oscila, o silêncio que pesa em momentos simples, a resposta que muda quando existe divergência e a dificuldade de manter constância quando a relação deixa de ser leve. E não é uma única coisa que entrega alguém. É o conjunto. É o jeito como a pessoa muda quando não está sendo validada do mesmo jeito, é como reage ao não mais simples, é como sustenta ou não sustenta o próprio discurso no dia a dia e, principalmente, é como se comporta quando não existe vantagem emocional imediata na interação. No começo, tudo isso passa despercebido porque o cérebro tenta organizar as peças de forma otimista. Ele prefere acreditar na versão mais confortável da história. Só que comportamento não se sustenta em promessa, se sustenta em repetição. E quando a repetição começa a mostrar inconsistência, o que antes parecia conexão forte começa a se revelar como algo mais instável do que parecia. No fundo, ninguém se entrega inteiro de uma vez. As pessoas vão se revelando nos detalhes, no desconforto, na frustração leve, na rotina, na falta de controle da imagem que querem passar. E é aí que fica evidente quem está presente de forma real e quem só sabe funcionar bem enquanto tudo está fácil de sustentar. E talvez a parte mais importante disso tudo não seja identificar os outros com mais rapidez, mas começar a observar com mais calma aquilo que você já sente, mas costuma ignorar para não quebrar a ideia que criou sobre alguém. Porque, no fim, o comportamento não engana por muito tempo. Ele só precisa de tempo suficiente para parar de parecer exceção e começar a virar padrão. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser o que essa pessoa disse sobre si mesma e passa a ser outra, bem mais difícil de ignorar. O que ela repete quando não está tentando impressionar ninguém? Antes de continuar, eu preciso te mostrar algo que talvez explique muita coisa que você vem sentindo ultimamente. Sabe aqueles padrões que se repetem na sua vida, as mesmas emoções, os mesmos conflitos, as mesmas reações que às vezes nem fazem sentido para você? A verdade é que grande parte disso acontece em camadas da mente que quase ninguém aprende a entender de verdade. E foi exatamente por isso que o Bom Dia Café, Ponto com Terapia, foi criado. É um material profundo, mas ao mesmo tempo extremamente acessível, que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia de um jeito prático e humano. Você começa a enxergar como funcionam mecanismos internos que normalmente passam despercebidos. Sombra, persona, arquétipos, sonhos, traumas emocionais, padrões inconscientes e até a forma como sua mente cria versões de você para sobreviver socialmente. Tudo isso baseado em ideias de grandes pensadores da mente humana, mas explicado de um jeito claro, sem linguagem complicada e sem aquelas promessas vazias de transformação instantânea. A proposta aqui é outra. Fazer você entender a si mesmo com mais profundidade, clareza e consciência. Porque quando você começa a perceber o que realmente move suas emoções, relações e escolhas, muita coisa muda. O link está no comentário fixado. E talvez, depois do que você vai ouvir nesse vídeo, isso faça ainda mais sentido para você. Se esse vídeo fez você enxergar comportamentos que antes passavam despercebidos, então já deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando em mais pessoas. E se você gosta de entender a mente humana de forma mais profunda, sem frases prontas e sem superficialidade, se inscreve no canal agora, porque os próximos vídeos vão expandir ainda mais essa visão sobre comportamento, personalidade, relações e os padrões invisíveis que controlam grande parte da nossa vida. E eu quero saber uma coisa nos comentários. Qual comportamento humano mais te intriga hoje? Qual tema você gostaria de ver aqui no canal? Pode comentar sem filtro, porque muitos dos próximos vídeos saem justamente das perguntas e experiências de quem acompanha. E aproveita os cards que estão aparecendo na tela agora. Tem um vídeo que se conecta diretamente com tudo que você viu hoje e uma playlist completa sobre psicologia do comportamento humano que vai mudar a forma como você observa as pessoas e até a si mesmo.